Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula do Discipulado Eficaz e a gente já está caminhando em direção ao fim. Porém, é necessário que você mantenha o seu foco de atenção, o seu desejo de aprender e absorver tudo que a gente vai passar para você aqui nessa aula. E na aula de hoje é uma aula muito importante, porque quando você vai consolidar alguém, eu entendo que, pelo menos comigo tem sido assim, a pessoa ela traz uma série de bagagens e você é o representante que vai despertar, através da palavra, a consciência dessa pessoa. E a gente já passou muito conteúdo, mas é sempre importante que você aplique esse conteúdo. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer, baixa o PDF da aula, pega sua Bíblia, papel e caneta para você compreender na totalidade. Aliás, é importante que você dê uma lida no material, até para você compreender, para a gente não gastar tanto tempo ficando lendo aqui o material. A aula de hoje é sobre remorso e arrependimento. Há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Por quê? Porque a palavra remorso, ela vem da palavra latina remordere, que significa morder outra vez. E olha que interessante, há uma grande diferença entre a pessoa ter remorso dos seus pecados e se arrepender dos seus pecados. Você viu na aula de número 2, arrependimento, a chave de reconciliação com Deus, que o arrependimento ele produz fruto de arrependimento. O remorso não. E eu vou colocar aqui para vocês dois personagens para que você possa fazer uma associação e compreender a diferença entre um e outro. No final, nós vamos trabalhar um pouco o Salmo de número 51. Mas nesse momento eu quero que você pegue aí a figura de Judas. E nós vamos colocar aqui o primeiro texto, vamos fazer essa conexão aqui, no texto de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. E o versículo é de 3 a 5. E eu estou falando de nada mais, nada menos que Judas Iscariotes. Ok? Nós vamos ver dois apóstolos, dois discípulos, dois homens que andaram com Jesus por 3 anos, viram milagres, viram a glória, viram o poder, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus, viveram com Jesus. Os dois tiveram a mesma condição humana, só que a postura, a atitude diante da vida e do mestre foram diametralmente opostas. Cada um teve uma postura diante do Senhor. E você sabe que naquela situação onde Judas ele traz Jesus, ele tem uma atitude muito estranha, por sinal. E é isso que nós vamos ler aqui no texto de Mateus 27. Acompanha comigo aí no teu material. Diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha que coisa louca, olha que atitude diante do pecado. Judas pecou. E o que ele fez? Ele traiu a confiança de Jesus, ele traiu o próprio Filho de Deus, ele negociou, ele fez um arranjo. E infelizmente a gente vê isso hoje em muitos escândalos dentro da igreja evangélica. É um cenário assim muito triste. Porém, eu queria que você pensasse comigo da seguinte forma: se Judas, ao invés de ter atirado as moedas
e ele tivesse saído para se enforcar? E se Judas, ao invés disso, ele fosse diretamente ir com Jesus? E ele chegasse e dissesse assim: Jesus, eu dei mole, eu quebrei a cara, eu vacilei, eu fiz o que eu não devia, eu realmente estou todo errado, a casa caiu para mim, não tem como, mas eu estou muito mal e eu me analisei e eu não quero isso nunca mais para a minha vida. O que você acha que Jesus teria feito com Judas? Muito provavelmente Jesus, que é o amor encarnado, teria perdoado Judas e teria dado uma direção para a vida dele. Porém, para que se cumprisse as Escrituras, aconteceu o que aconteceu. Só que a gente vai ver que um coração que não é trabalhado no perdão e no arrependimento, aquilo come ele por dentro, mas ele não muda. O interessante é que a palavra diz que ele, arrependido, jogou as moedas fora. Mas se ele se arrependeu, a grande pergunta é: por que ele não voltou para Jesus e pediu perdão? Por que ele não reconheceu o seu erro? Então eu entendo que a palavra remorso não é quando você se emociona e chora, mas é quando você tem um clarão de entendimento, você olha para o teu pecado, você olha para o teu vacilo, você olha para o teu discípulo, porque as pessoas que vão passar na sua mão, você pode ter total certeza, 100% de certeza, elas vão cair, elas vão recair, elas vão vacilar, elas vão pecar, elas vão tropeçar. Isso aí, infelizmente, é da natureza carnal. E esse processo de santificação, ele não é instantâneo. Ele não é instantâneo. Não pense você, porque agora a pessoa levantou a mão para Jesus, agora todos os seus problemas acabaram. Não. A pessoa está cheia de mania, cheia de crenças, cheia de valores invertidos. A pessoa está trazendo todo um ranço, a criação dos pais, da mãe, todo o ambiente de vida que ela vivia. Então não imagine você que, como se batesse uma varinha na cabeça, agora aceitei Jesus, tudo mudou. Não, não é assim. Por isso que a conversão é um ato e um processo. Então, você tem que ter isso em mente para poder caminhar com a jornada do teu discípulo, da tua discípula, e ter paciência para entender que há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Judas aqui é a simbologia, a tipificação de um homem que caiu, diz que mudou, mas ele não voltou atrás. Então, a conversão é quando você está vindo numa direção e você fala assim: não, cara, eu não quero isso para a minha vida. Só que isso vai ficar evidente no teu viver, na tua postura, na maneira que você trata as pessoas, na maneira que você se trata, na maneira como você vê o mundo. E aí há uma grande diferença. Então, para que se cumprisse a Escritura, Judas, ele é a grande simbologia do camarada que viveu o remorso. E aí depois eu preciso te falar também de um homem que na Bíblia ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Mas esse exemplo eu vou falar no arrependimento. Então, pega aí a sua apostila, eu vou pegar o primeiro e o último parágrafo, que dizem assim: remorso é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral, pessoal ou não, que
obedecem. Então percebe aí, a palavra obediência, ela vai nortear a vida do teu discípulo e a tua, e a minha. Porque o Senhor não se agrada de sacrifício, mas obedecer é melhor que sacrificar. O que acontece com as pessoas que estão vivendo o processo de santificação? É que na vida do arrependido, há mudança. Na vida de quem tem remorso, não. O camarada foi lá e adulterou. O camarada foi lá e matou, roubou, sei lá. Agora é o seguinte, o pecado, ele é uma ação que gera consequências e abre portas no espiritual, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se a pessoa não tiver a consciência de que ela caiu, mas que ela precisa instantaneamente e verdadeiramente se arrepender e mudar, é remorso. Por quê? Porque amanhã a consciência se acalma e a pessoa está fazendo de novo. E depois da manhã, de novo. E semana que vem, de novo. E no outro mês, de novo. Então, remorso é quando você faz aquilo, você sente, mas daqui a pouco você está fazendo de novo. Então, não mudou verdadeiramente o seu eu interior para viver uma vida do fruto do Espírito, para viver a intimidade com o Espírito Santo e viver a santidade segundo Jesus. A santidade segundo Jesus é a gente se aproximar cada vez mais da pessoa dele e dizer que é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero te ouvir. Eu não quero apenas estar num culto emocionante, eu chorar, me derramar, aquilo ali, tocou meu coração. Aí eu saí da igreja, estou eu de novo fazendo tudo de novo. Então isso é remorso. Agora, nesse último parágrafo, sobre remorso, diz assim, o remorso é um sentimento sobre acontecimentos e atitudes do passado. É a sensação do que não era para ser dito e do que não era para ser feito. Então, a pessoa foi lá e fez, analisou, sofreu, sentiu. E tem gente que tem um coração tão duro, tem uma cerviz tão dura, que também não sente nada e também não muda. Então, pelos frutos que vão se conhecer a árvore, o remorso é um claro sinal de que ainda não houve uma genuína e verdadeira conversão da parte de Deus. Porque a pessoa não muda, ela é chamada uma palavra, ela é uma pessoa contumaz. Ela não muda de atitude, ela não muda de vida, ela não muda o comportamento, ela não muda o mental, ela não muda o coração. E por isso é remorso. Agora vamos pegar outro personagem? Vamos pegar o personagem do arrependimento? O nome dele é Pedro, Pedrão, o apóstolo. Pensa comigo, Judas andou com Jesus e Pedro andou com Jesus. Ambos eram apóstolos de Deus, eram discípulos de primeira linha, eram os diretos de Jesus. E aí, Pedro, ele nega Jesus descaradamente 3 vezes. Então não tem pecadinho, pecadão. O que Judas fez e o que Pedro fez foi a mesma coisa. Foi a mesma atitude, só que um vendeu por moeda de prata. Ele delatou, ele traiu. Agora Pedro comeu, bebeu, dormiu, viu, presenciou milagres. Quando a coisa começou a apertar, perguntaram para ele: você é dele, né? Você conhece ele? Ele disse assim: eu nunca vi esse homem. Você imagina se fosse você, que decepção você não teria. Então, vamos ver aí o texto de Mateus, capítulo 26, vou te dar a referência aí, está na tua apostila. Mateus 26, o versículo é o 7,5. A Bíblia diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera:
Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Quer dizer, Pedro, antes do galo cantar, ele estava cantando de galo. Não, Jesus, estou contigo. Jesus, sou fechamento. Não, onde tu for, eu vou. O que tu fizer, vai. O que pegar para tu, pega para mim. Não, Jesus, estamos juntos até o fim. Até o fim. Até o fim da jornada, até morrer. Jesus olhou para Pedro e falou, não é nada disso. Você está cantando de galo aí, né? Mas o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Eu? Não. Que isso, Jesus? Pô, a gente é parceiro, a gente é fechamento. Eu falei, você vai me... Quando ele cai em si, a Bíblia diz que ele chora amargamente quando ele nega as 3 vezes. E aí ele sai dali e chora amargamente. Olha só, chorou amargamente. É um sentimento do coração. Só que tem um detalhe. Pedro, ele teve um quebrantamento tão forte, ele ficou tão mal, mas ele não saiu para se matar. Muito pelo contrário. Quando Jesus ressuscita, Jesus vê, porque ele fez a leitura do coração de Pedro, e ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro, tu imagina essa cena? Imagina alguém que te traiu, alguém que você traiu, alguém que traiu você, e de repente essa pessoa olha dentro dos seus olhos e diz, você me ama? Tu imagina a cara de Pedro, de constrangimento, de quebrantamento, de humilhação. E ele diz, Senhor, eu te amo. Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Então, Pedro, cuida dos meus rebanhos. Pedro, tu me ama? Ele pergunta 3 vezes. E sabe com o que você vai ter que lidar? Você vai ter que lidar para sempre na sua vida cristã, na sua carreira cristã, com pessoas que terão apenas remorso e pessoas que verdadeiramente se arrependerão. Você vai ver isso na vida e nas atitudes dessa pessoa. Você vai se decepcionar. Pessoas vão trair a sua confiança. Você vai passar por situações e você tem que ter muita calma para se lembrar desses 2 personagens, que foi Judas e Pedro. 2 personagens, 2 líderes que tiveram atitudes, posturas completamente diferentes em relação ao arrependimento e ao remorso. E para fechar essa aula, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia num personagem extremamente marcante, que é o grande rei Davi. Vamos ver a vida de Davi. Você sabe que o rei Davi pecou, cometeu o pecado do adultério, da mentira, do assassinato. Ele mandou matar, colocar na linha de frente o marido de Batseba, para que ele morresse, então ele ficasse de boa, e ele começou a concatenar o pecado. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele cai com aquela mulher, ele transa com aquela mulher, ele tem um filho com aquela mulher. E aí, o que começa a acontecer? No meio da queda, o profeta Natan chega para ele particularmente e faz uma analogia e começa a tratar esse homem. Quando ele cai em si, ele vê que ele vai sofrer consequências dramáticas. Tanto é que você vai ver que dentro da família de Davi tiveram consequências desastrosas entre seus filhos, entre a sua casa dividida, grandes problemas com Absalão, que queria tomar o poder e o trono do seu pai, estupro, incesto dentro de casa. Então tudo isso gerou consequências no físico e no espiritual na vida de Davi.
e ele, até que no momento ele fica perante Deus, então ele escreve o Salmo de número 51, que ele cai em si. E esse salmo é o salmo de grande representação de um coração que se quebrantou. É o salmo de número 51, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes te conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é um salmo de arrependimento. Você vai ver que na história, na vida de Davi, nunca mais ele voltou a ter esse tipo de comportamento e atitude. Muito pelo contrário. Ele pagou os preços das consequências do pecado. Ele bebeu desse cálice amargo. Porém, esse salmo aqui é a prova de que um homem pode se autoexaminar e olhar para dentro de si e dizer: Espírito Santo, eu não quero isso nunca mais para a minha vida. Eu quero uma vida de mudança. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora você tem que fazer com o seu discípulo uma análise. Você pegar o material e você bater um papo que leve aí o seu discípulo a uma verdadeira sensibilização, bem como uma tristeza de verdade. Não é estar triste na tua frente, virou as costas, continua a mesma coisa. Não, é de fato pensar o seguinte: poxa, eu pequei no varejo. O que é pecar no varejo? Eu pequei nisso, eu pequei nisso, eu pequei nisso, eu pequei nisso, eu pequei nisso. Eu pequei um por um, eu sei no que eu pequei, mas agora eu vou confessar no atacado. Peca no varejo e confessa no atacado? Não. De repente você vai pegar discípulos que são viciados em pornografia. Então ele tem que dizer: eu me arrependo porque eu sou viciado em pornografia e eu não quero mais isso para minha vida. Eu sou viciado em mentira, eu sou viciado em manipular, eu sou viciado em roubar, eu sou viciado em adulterar. Não é dizer: Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Não. Davi olha para o seu coração e verdadeiramente ele pede para que haja mudança. Se você fizer isso, você vai levar o seu discípulo a um autoconhecimento, a uma autoanálise, uma autorreflexão. Sabe o que vai gerar com isso? Consolidação, maturidade e crescimento. Eu espero que essa aula tenha marcado o seu coração. Leia os textos bíblicos, pense em tudo isso na sua vida e na vida daqueles que você vai cuidar. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.